Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, abençoe os seus projetos e abençoe a nós também. Obrigado por ter nos acompanhado até agora e pedimos que o faça sempre. É uma semente que estamos lançando, estamos plantando para colhermos os frutos espirituais. Leia comigo Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 13, que nos diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Nós estamos falando do poder da oração. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando ela não diz que pode tudo, é porque há coisas que nós oramos e que Deus não dá porque nós ou não confiamos ou não temos estrutura para receber. Por isso que ela diz que pode muito. Glória a Deus. Há muitas pessoas por aí que Deus dá e depois elas se desviam, abandonam o próprio Deus, recebem a bênção e abandonam o abençoador. Então a Bíblia diz que a oração pode muito em seus efeitos. E aqui o evangelista diz isso. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Todas as pessoas que são sábias em Deus, elas não ficam lamentando, não ficam reclamando quando alguma coisa tende a entortar, a sair do controle. É oração. Se Jesus disse que tudo ele faz, aqui João diz que tudo que pedires em meu nome, eu farei. Já Paulo lá diz, que não me lembro bem agora se é Paulo, mas acho que é Tiago. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O evangelista diz que é tudo. Tudo quanto pedirdes. Se nós crermos, receberemos. E nós vamos falar do jejum que salvou uma nação. Uma coisa não pode estar separada da outra. Não existe jejum sem oração. E pode existir, pode não, existe oração sem jejum, mas não acredito, não é modelo bíblico haver jejum sem oração. Então nós vamos falar sobre o jejum que salvou uma nação. Estou falando lá de Esté, quando Amã criou uma ira contra Mardoqueu, que era primo de Esté, e que Esté agora estava ocupando o reinado. Ela era esposa do rei Assuero. E a Bíblia diz que por duas razões o Amã desenvolveu aquela ira contra Mardoqueu. A primeira é que Mardoqueu não se curvava diante dele na entrada do palácio. Mardoqueu era funcionário do rei. E a segunda é porque eles odiavam os judeus. Então ele soube que Mardoqueu não se dobrava a ele e soube também que Mardoqueu pertencia à nação, ao povo judeu. Diz a Bíblia que ele desenvolveu uma ira mortal contra Mardoqueu. De forma que ele inventou uma história lá e foi dizer ao rei que existia no reinado dele, nas 127 províncias dele, um povo espalhado e separado, cujas leis eram diferentes das leis persas, das leis lá do reinado. E que, segundo ele, esse povo não deveria viver. No capítulo 4, versículo 3 de Esté, a Bíblia diz, meus amados, que houve uma tristeza profunda
nas 127 províncias onde tinha judeus, quando souberam dessa notícia. O rei havia assinado um edito no qual dava direito que todo o povo judeu fosse morto pela ruindade, pela maldade, pela crueldade do Amã. No capítulo 4, versículo 3, vejamos o que diz. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em panos de saco e em cinza. Eles sabiam que o mal estava decretado. A morte se avizinhava. O dia do final estava próximo. Glória a Deus. Mas eu tenho certeza que, apesar de toda a tristeza, de todo o choro, de todo o lamento, eles não deixaram de confiar em Deus. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que, sabendo Mardoqueu daquela história, ele vai a Ester. Ele vai a Ester avisar que existe contra os judeus e contra ela, apesar dela ser a esposa do rei, mas era judia também, portanto o decreto a atingia também. Mardoqueu vai lá e ela manda dizer a Mardoqueu, olha, todas as pessoas sabem que quem entra no palácio do rei sem ser chamado, há contra ele uma sentença de morte, a menos que o rei dirija para essa pessoa o cetro. E aí significa a permissão, pode entrar, eu vou receber. O recado chegou a Mardoqueu. E Mardoqueu mandou outra pessoa, olha, diga à rainha que se ela não quiser se movimentar, ela não se movimente. Mas diga a ela que ela é judia também. Diga a ela que ela está também atingida pelo decreto. Mas diga a ela principalmente, se ela não fizer nada, socorro virá de outra parte. Agora, ela e a casa dela vai perecer. Aí vai essa última resposta de Mardoqueu, esse último pedido, essa última apelação de Mardoqueu para Ester. Ester, então, decreta um jejum. Capítulo 4, versículo 16. Ela manda dizer, então disse Ester que tornasse a Mardoqueu, vai ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também, assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e, perecendo, pereço. Então ela tomou a decisão, eu vou, nós vamos jejuar 3 dias, e ao final dos 3 dias eu entrarei ao rei. Não é legal, não é segundo a lei, mas eu vou entrar. Se eu escapar, bem, se não, mas eu vou entrar. E ela entra, meus amados, ao rei, e lá ela denuncia o Amã. A história é longa, eu não vou. Ela denuncia o Amã e mostra a cópia do edito que o rei havia assinado contra os judeus, para que se matassem todos os judeus da província, que eram 127. E ela lembra também o suborno que Amã oferecia ao próprio rei. O rei me parece que estava tomado por um sentimento de suborno, que ele disse, eu vou dar muito dinheiro para que entre nos cofres do rei. Quer dizer, ele mesmo, o Amã, ia dar dinheiro dele, para quê? Para matar os judeus, e esse dinheiro entraria nos cofres do rei. Mas quando houve a denúncia da rainha, primeiro, quando houve o jejum e a denúncia da rainha, as coisas mudaram. Aleluia! Deus muda a situação quando alguém ora.
Deus muda a situação quando alguém jejua. Infelizmente, essa história de oração e jejum não anda muito em voga nos dias de hoje. As pessoas perderam o apetite pela oração, mesmo sabendo que é por ela que as vitórias vêm. Mesmo sabendo que ela é quem abre a chave do céu. Aliás, a porta do céu. Ela é a chave que abre a porta do céu. Ela é o veículo que nos leva a Deus. Mas as pessoas não estão dando muita ênfase a esse instrumento tão maravilhoso. Antigamente, há pouco tempo, a gente ainda via campanhas de oração. Campanha de oração por isso, campanha de oração por aquilo, desastre aqui, vamos orar, desastre ali, vamos orar pelos missionários. Hoje isso perdeu a valia, parece, para muita gente perdeu a valia. Vigílias, que vigília, quantas vigílias maravilhosas. Lá no princípio da minha fé, eu tenho 41 anos de evangélico. Quantas vigílias eu participei? Quantas vigílias você participou? E que Deus falava, e que Deus se manifestava? Não tem mais hoje. Acabou, em nome da lei, acabou tudo. Mas Esté, nós vamos orar 3 dias. Mande o povo orar, Mardoqueu, e eu vou orar também, 3 dias, eu vou entrar, Deus vai resolver. Glória a Deus. No capítulo 8, e versículo 11, nós vamos ver que coisa maravilhosa, a resposta de Deus. Capítulo 11, versículo 11. Nelas o rei concedia aos judeus que devia em cada cidade que se reunisse e se dispusessem para defenderem as suas vidas. Como ele não podia revogar o primeiro decreto, ele edita outro decreto, dando direito à legítima defesa dos judeus. Vocês se reúnam e se defendam. Eu não posso revogar o primeiro, mas vocês têm direito à defesa. O Deus, como quem queria dizer, o Deus de vocês reconheceu o direito de defesa. E vocês vão se reunir. Reúnam-se e se disponham para que defendam suas vidas e para destruírem e matarem e assolarem todas as forças do povo e província que com eles apertassem, crianças, mulheres, e que se saqueassem os seus despojos. Vocês vão fazer o efeito, é contrário agora. Vocês iam morrer, agora vocês vão se defender. E ainda depois, vocês vão pegar o despojo. Vocês vão colher o despojo. Tudo no mesmo dia. É uma coisa coordenada, do jeito que estava coordenada. Para haver a morte dos judeus no mesmo dia, houve também a coordenação para a defesa no mesmo dia. Glória a Deus. Você reconheça que sem oração não vai. Um dos nossos grandes heróis da fé diz que sem oração as nossas palavras, as nossas pregações são insossas, não despertam interesse. As pessoas não sentem, porque não houve oração. Outro diz que se você não tem tempo para orar durante o dia, negocie com o seu sono. Aleluia. Isto é, eu não posso orar pelo dia que estou trabalhando. Então negocie com o seu sono. Toma uma parte do seu sono, mas não deixe de orar. A oração é aquela arma que Deus colocou nas nossas mãos para nos defender dos nossos inimigos. Quantas vezes você já não orou e Deus lhe defendeu de alguma coisa ruim que estava para acontecer? Coisas que a gente sabe que Ele livrou e coisas que nós nem sabemos. Mas Ele livra. E neste caso aqui, concreto, o jejum que salvou toda a nação. O jejum que deu vitória aos judeus. É aquele mesmo, o mesmo Deus que respondeu aos judeus, é o Deus que responde também à sua oração. Mas pastor, eu não tenho tempo. Se você puder orar 2 horas, amém, glória a Deus. Mas se você puder orar 30 minutos por dia,
glória a Deus também. Tenha um coração contrito, tenha um coração agradecido. Às vezes nós queremos orar só também para pedir, pede por todo mundo, mas não agradece por aquilo que recebeu. Seja agradecido a Deus, agradeça primeiro. E depois, se for o caso, peça alguma coisa. Mas à medida que você agradece, o Deus já sabe das nossas necessidades. Ele diz que até as árvores são cuidadas por Ele, imagine nós. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Confiemos mais no Senhor. No capítulo 9, no capítulo 8, 11, nós mostramos o direito da legítima defesa. E no capítulo 9, versículo 5, nós mostramos a defesa propriamente dita. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição. E fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. Deus ouve as nossas orações. A oração é poderosa naquilo que confiamos. Confie em Deus, ore a Ele e Ele vai responder às nossas súplicas, às nossas queixas. Aleluia, porque Ele é um Deus que entende. Só Ele entende. Até quando nós não falamos, quando nós nem abrimos a boca, Ele já entende, Ele já sabe o que é que nós queremos. Agora, Tiago diz também que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. Peça o que vai ser proveitoso para você. Não peça a morte do seu inimigo, não peça a perdição do seu inimigo, daqueles que você não gosta. Não, ore para que Deus o salve. Se o camarada é alguém que importuna a sua vida, se você orar a Deus e Deus salvá-lo, Ele vai deixar de importunar. Essa é a razão. Orai pelos nossos inimigos e por aqueles que nos perseguem. Glória a Deus. No caso aqui, é diferente, porque foi decretado foi editado um decreto para que os judeus fossem mortos e depois foi decretado que eles se defendessem. Mas eu estou dizendo, ore pelos seus inimigos também. Por aqueles que você diz assim, eu não vou com a cara de fulano, mas ore por ele. Deus precisa também mudar essa história dele para que nós passemos agora a viver em harmonia com todas as pessoas. Todos nós somos feitura das mãos de Deus. Não há ninguém melhor do que o outro. Há alguns que servem a Deus e por isso são diferentes dos que não servem. A própria Bíblia diz, quem serve a Deus é diferente dos que não servem. Mas nós devemos orar por todos para que Deus... Paulo aconselha que nós oremos por todos para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Se a guerra está acontecendo lá no fim do mundo, você pode orar também, você deve orar também. O Deus que está conosco aqui é o Deus que está lá no Japão, que está na Rússia ou em qualquer parte da terra. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.